Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e bem-vindos a mais um Uli Talks. E aqui no nosso programa hoje eu vou, no meio de tanta tragédia, junto das questões do marco temporal, esses ataques que avançam aí, né, que avançam a repressão contra o marco temporal, aí, né, esse roubo de terras indígenas, né, essa continuação do genocídio, enfim, esse aumento, né, do genocídio aprovado aí, que pode ser aprovado no nosso Congresso, né, e pode passar. Então, a gente tem essa questão, mas outra questão muito importante aqui, que a gente tem que discutir, né, a solidariedade do episódio de hoje, vai as parlamentares aqui que estão sendo caçadas, aí, que estão querendo, que a extrema-direita está querendo caçar, né, no nosso Congresso. Então, o Partido Liberal, que é partido maravilhoso, né, do nosso Congresso aí, entupido de cidadãos de bem como o Bolsonaro, esse partido aí, que certamente só tem gente que vai para o céu, decidiu caçar aí a Thalíria Petroni, a Fernanda Melchiona, a Célia Chacribá e a Sâmia Bonfim, né, que são do PSOL, um partido aí de esquerda, né, no nosso Congresso, no contexto do nosso Congresso, e também a Juliana Cardoso e a Érica Cocai, do PT, né, porque elas chamaram de assassinos os parlamentares que votaram a favor do marco temporal. Mas eu acho que é engraçado, né, elas serem chamadas de assassinas por terem votado no marco temporal. Curioso que foi, né, para cima de mulheres, né, inclusive indígena aí, no caso, né, da Célia, mas são mulheres que estavam tentando dar uma visão minimamente democrática, né, dessa discussão aí do marco temporal, que é absurdo em diversos níveis, né? A gente, como já explicamos aqui, então acho que esse episódio aqui serve um pouco para a gente pensar que tipo de debate a gente está cultivando no Congresso, né? É um debate que, quando fica inconveniente você ser chamado de genocida por estar cometendo genocídio, né? Aí, por causa disso, a gente vai caçar essas parlamentares, né? Porque o governo Bolsonaro acabou, né? O Bolsonaro saiu da presidência, porém, o bolsonarismo continua aí atuante no nosso Congresso, recebeu muitos votos, né? Imaginem só se o Bolsonaro não tivesse perdido as eleições. Ia ser bem complicado, né? Se com o próprio governo Lula, que apesar das várias alianças da Frente Ampla, as direitas aí, se o governo Lula já está passando tanto ataque, né? Então eu imagino que o governo Bolsonaro talvez poderia passar mais, poderia passar coisas piores. E eu acho que então a gente precisa ter consciência, né, do momento histórico em que a gente está, que cada vez mais temos evidências de que esse autoritarismo do capitalismo brasileiro, esse autoritarismo aí que a gente vive a cada dia, ele na verdade não vai parar porque a gente conseguiu eleger um candidato X ou Y. Na verdade, a gente vai ficar tomando estelionato eleitoral, né? Quando a gente decidir lutar pelas urnas burguesas, né? Pelas urnas que as classes dominantes permitam que existam, né? Que permitam que sejam votadas. A gente tem que ver até quando vamos conseguir ter essas mínimas garantias de democracia, né, que são as urnas, mas ainda assim a gente está muito perdido aí na questão de depender das instituições, porque por mais que o Supremo Tribunal Federal aí possa estar fazendo coisas que realmente são o mínimo, né, a se fazer,
quando a gente descobre que tem muito nazista infiltrado, né, no aparelho de Estado, né? Vamos lembrar aí, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, que no dia aí das eleições, ano passado, decidiu impedir eleitores de irem votar em lugares onde o Lula tinha muitos votos, né? No caso, no Nordeste, aí, né? Em algumas regiões, algumas estradas aí que a polícia parou em alguns pontos do país. E, enfim, uma tática extremamente suja, né? Talvez isso explique a diferença de votos entre Lula e Bolsonaro não ter sido maior, né? Não sei exatamente aí se alguém já conferiu mais tecnicamente essa informação nos últimos meses. Mas é isso, eu acho que a gente está muito sujeito aí a ser vítima de desinformações diversas, né? E o nosso Congresso, ele queira ou não, está incentivando isso. A gente está tendo deputadas agora sendo censuradas aí de falarem que o marco temporal é assassino, que quem vota no Congresso a favor do marco temporal é assassino, quando na verdade isso é o mínimo que todo mundo devia saber, né? A gente fica aí tendo o debate rebaixado a cada dia, né? Tem uma poderosíssima lavagem cerebral sendo feita em boa parte da população brasileira através de cada aparelho celular, através de cada rede social, né? Do algoritmo aí do funcionamento desses programas aí computacionais, vamos dizer assim, né? Que são direcionados para induzir as pessoas a terem alguns comportamentos, a acreditarem em algumas coisas, a compartilharem determinado tipo de conteúdo, a gostarem de tal tipo de conteúdo, né? A comprarem tal tipo de conteúdo. Então, enfim, são várias coisas aqui, eu não sei se estou ficando tão claro nas reflexões, mas o que eu quero dizer é que basicamente a gente tem que se solidarizar com essas parlamentares, por mais que eu, por exemplo, e muita gente possa não acreditar nas instituições burguesas, né, para resolver os problemas, mas ainda assim são parlamentares que estão na luta, né, de alguma forma, mesmo que a gente discorda delas, e estão sofrendo aí uma perseguição política aí de perseguindo direitos democráticos de expressão, né? Achar que não pode chamar quem vota no marco temporal de assassino, isso sinceramente não faz o menor sentido, né? Para qualquer pessoa minimamente informada e alfabetizada no tema da questão indígena. Né? Eu acho que esse é o nível de gravidade da situação, né? Que a gente tem que fingir que o debate público é possível entre de um lado quem acha que a Terra é plana ou que faz sentido a Terra ser plana, que é possível a Terra ser plana, e do outro lado quem sabe que a Terra não é plana e que talvez até seja um especialista aí em alguma ciência que também analise essa questão e que possa provar de várias formas que a Terra não é plana através dessa ciência, né? Então, no debate político é muitas vezes a mesma coisa. Não que a direita sempre tenha sido tão patética do ponto de vista dos argumentos dela, né? Porque eu acho que a gente não pode ficar fingindo que é só ruim, né? Uma coisa muito pior do que ruim, né? É trágico, inclusive. Vai saber quais são os interesses por trás, né, dessas direitas aí que ficam espalhando tanta desinformação genocida, né? Não adianta, não importa o quanto essas pessoas tentarem fugir aí da responsabilidade aí caso exista uma vida após a morte, né? Caso exista um inferno aí, não adianta a pessoa ficar tentando comprar o diabo aí, né? Ficar tentando isso. Mas aí, aparentemente, eles compram rebanhos de pessoas que acreditam no inferno, né? Eles compram aqui na Terra mesmo, né? Cheio de parlamentar aí, ruralista, desses aí que foram para cima das parlamentares de esquerda. Mas, enfim, gente. Eu acho que, retomando aqui um ponto, né? Para a gente ir encaminhando um pouco mais rápido a discussão hoje, a gente vive esse momento, então, né, de
muita falta de nível no debate, né, no nosso Congresso. Isso se reflete em comentadores políticos rebaixando ainda mais as análises, né, na grande mídia. Isso leva as pautas a serem determinadas e a encobrirem outros temas. Isso leva ninguém a ter tempo de se aprofundar e estudar corretamente algumas coisas, né? Eu reparo que desde o governo Temer começou a ter muito ataque todo dia, né, para a esquerda se preocupar, basicamente, no nosso Congresso, nas nossas instituições. Foi o governo Bolsonaro, passou, está no governo Lula e a gente está no meio desse dilema como se fosse normal, né? Então, porque no governo Bolsonaro o espectro político brasileiro ficou ainda mais próximo do nazismo, né? Então tá tudo bem ele continuar aí, né? O PT vai lá e só dá umas concessõezinhas assim, né? Melhora um pouquinho a coisa. E aí o Congresso fica fazendo esse terrorismo aí de querer caçar parlamentares por razões completamente fúteis, né? Que, aliás, não são fúteis, né? São assassinas as razões, vamos dizer assim, né? Eu acho que é uma palavra que cabe muito bem nesse contexto, inclusive. Por mais que talvez não dê para provar tecnicamente, né, que eles são assassinos, né, nos termos da lei, mas obviamente que as parlamentares não estavam falando que quem votou a favor do marco temporal é um assassino pelas próprias mãos, né? Eu acho que imagino que a maior parte do Congresso não mate com as próprias mãos. Espero, talvez, que seja esse o caso, né? Porque senão acho que isso talvez daria ainda mais medo desse Congresso, né, para a nossa população aí que já está refém dele. Então, eu acho que é isso, né? A gente precisa ver como quando a questão indígena está em pauta, quando a questão ambiental está em pauta, o nosso Congresso está sendo profundamente negacionista, né? E aí, a gente finge que dá para debater com eles no Congresso, né? Os caras cada vez mais, vamos dizer assim, emborrecendo a população, embora essa palavra não seja muito boa, eu acho, né? Emborrecer, né? Porque no fim as pessoas estão ficando ignorantes, né? Estão sofrendo, né, uma espécie de lavagem cerebral, né, ao não terem informações adequadas sobre vários temas. Mesmo na internet não é fácil achar informações adequadas sobre os temas, né, para muita gente, né? Muita gente aí não teve como aprender a pesquisar na internet e quando vai pesquisar agora se depara logo nas primeiras páginas aí com conteúdos negacionistas, terraplanistas e afins, né, como o Brasil Paralelo, algoritmos de redes sociais, como a gente mesmo já falou várias vezes aqui no programa, direcionam, quando você está numa plataforma de vídeos como essa aqui, que você provavelmente está vendo o Uli Talks, você começa vendo um vídeo até progressista, talvez, né, de política, e termina no vídeo da Jovem Pan, da Jovem Clã, ou sei lá. Você começa vendo um vídeo sobre ciência e termina em vídeo sobre a Terra plana, né? E aí você começa a entender trocentos argumentos de por que a Terra é plana, sendo que não existe a menor chance da Terra ser plana para qualquer pessoa que tem conhecimentos adequados, né, corretos, que correspondem minimamente à realidade, né? Pessoas que infelizmente não conseguem provar seus argumentos para quem não teve oportunidade às vezes, né, ou não quis aprender ciências básicas, né, para depois vir aprender aspectos mais complexos, né, da explicação de por que a Terra não pode ser plana, por exemplo, né, que é um exemplo que eu dou porque parece piada, né, para muita gente, mas acho que um quarto da população brasileira, um quinto, não lembro, acha possível a Terra ser plana ou acredita na Terra plana, na teoria da Terra plana, né? Então, assim, eu acho que por mais ridículo que seja, essa é a realidade, né, que a gente tem que encarar. 2023 aí, depois desse tal de Cristo, né, que com a igreja aí que parece a continuação do Império Romano, né, essa igreja aí de Cristo, essa igreja católica, e todas as outras grandes filiais aí, as grandes empresas
da fé aí, cristã, né? E de todas as grandes religiões, enfim. Tem essa questão aí, né? Que a gente precisa entender o poder das religiões, né? E como elas dominam o nosso Congresso até hoje, etc. Eu acho que hoje a gente vai fazer um programa um pouco mais curto, né? Mas é só para realmente dizer que é difícil, né, fazer uma batalha informacional, uma batalha parlamentar, então nem se fala, né? E acho que a Talíria, a Fernanda, a Célia, a Sâmia, a Juliana, a Érica, né? Elas, independentemente de qualquer crítica que possamos ter, elas de fato estão aí, votaram contra o marco temporal, né? Falaram muitas informações importantes para o debate público, né? Pena que no Congresso, com centenas de parlamentares, tenha tanta gente que fortalece direta ou indiretamente o nazismo, então quaisquer bons argumentos que elas usem, na verdade, acabam sendo desconsiderados por boa parte aí da população. Enfim, gente, tem muita coisa aí acontecendo também. A polícia aí invadiu a escola, acho que ontem, né, dia 6 de maio. A polícia invadiu a escola. Também, por falar em polícia, né, fazendo absurdo para variar, né, polícia militar, inclusive, mas não só. Também parece que o Chavoso da USP, aí, uma figura pública aí também foi pega aí, enquadrada, né? Esses dias ele escapou, né? Talvez poderia ter acontecido alguma coisa pior. Mas, enfim, gente, eles. Foi um claro episódio de racismo, né? Esse aí, porque eles foram pegos, acusados de terem drogas e enquadrados no meio de um evento cultural, sofreram tortura, né? Mesmo sendo uma figura pública, falou isso, e aí, né, tipo, talvez isso tenha sido o que salvou esse jovem do genocídio negro que acontece no nosso país. Enfim, e aí, quando a gente começa a falar desses temas, a gente passa a ser censurado, né? A gente passa a exagerar quando a gente chama parlamentar aí brasileiro de assassino, mesmo a gente morando no Brasil, que é uma carnificina, né? Em que dezenas de milhares de pessoas são assassinadas todos os anos, né? Parece uma guerra, mas é só o dia a dia do Brasil, né? Infelizmente. Bom, acho que também vale a gente mencionar aqui mais algumas coisas, né? Por exemplo, tem diversas políticas públicas aí do governo Lula que estão realmente melhorando aí alguns índices econômicos, né? Abaixando alguns preços. Tem algumas coisas aí a serem de fato comemoradas, né? De vez em quando. A gente aqui no programa não costuma focar muito, né? Porque, inclusive, a gente é independente, é uma mídia pequena, mídia, né? Independente, tentando ser crítica ao governo, né? De esquerda, mas à esquerda do governo, que inclusive não é difícil, né? O governo Lula e Alckmin está bem de direita. Mas mesmo que a gente tenha algum acordo ou outro, né? O importante, acreditamos, é a gente criticar o que precisa melhorar, né? Dentro das esquerdas, nos governos aí associados à esquerda, o que deve ser pressionado para esses governos, assim como o que deve ser pressionado em qualquer governo, né? E isso de pressionar governos é uma coisa que às vezes parece que não funciona tanto, né? Mas ao mesmo tempo ajuda a gente a se engajar, a se mobilizar politicamente, né? É importante no processo das pessoas se organizarem, elas quererem ir para a rua protestar, né? Eu acho que é um aspecto bem interessante aí para ser analisado.
porque no fim a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem essas liberdades, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Tem muita gente que acredita que o progresso está aí para vir e, independentemente, né, do futuro que a gente tenha, vai ter um progresso aí nas ideias, as pessoas vão ficar mais liberais nos costumes e tal. Mas, por exemplo, o Irã é um país que mostra que não necessariamente as coisas só vão progredindo aí rumo a algo melhor, né? Isso é uma crença idealista, e tem razões pelas quais às vezes algumas coisas progridem, né? Mas infelizmente é bastante idealismo a gente acreditar que por si só uma sociedade vai deixar de ter preconceito sem ter muita mobilização popular, sem ter muita organização política aí debatendo, construindo coisas, gente pronta para a revolução, caso a revolução estoure no país, né? Para ela não cair nas mãos da direita e encerrar ela com um golpe, com uma guerra civil, né? Vai saber o que pode acontecer. E, enfim, né? Pode acontecer muita coisa no contexto de uma revolução, mas a gente, enfim, tentando chegar aqui no ponto, né? Por mais que a gente defenda a necessidade da revolução, não é como se parlamentares no Congresso produzindo material, inclusive, né? Falando aí contra o marco temporal, enfim, isso tem o seu lado pedagógico enfim. Mas tem também, eu acho que eu fui falar aqui, me perdi um pouco, né? Eu fui falar de outros acontecimentos da última semana, né, que acho que também mereceu um pouco de destaque, além dessa solidariedade às deputadas sendo censuradas, né, por essa direita cheia de mimimi. Eu acho que a gente precisa também comentar um pouquinho sobre como teve repressões a manifestações de indígenas, né, enquanto parlamentares acham ok o que aconteceu muitas vezes do dia 8 de janeiro, né, em que pediam um golpe, né, com tudo o pior do mundo, né, incluso nesse pedido de golpe. E além desse pedido de golpe, né, também teve uma questão bem grave que chega junto, né, que é o fato de que até hoje tem parlamentares negacionistas da gravidade da situação, avacalhando o debate público, né, jogando no lixo qualquer tentativa de debate público, né, e a galera que defende aí repressão contra indígenas. Então, assim, a gente protestando aí, esquerdas protestando aí contra o fim do mundo, basicamente, e direitas tentando manter o ritmo de ataque do governo Bolsonaro, mesmo no governo Lula, né? Pressionando para isso, tendo força nas instituições do capitalismo para isso. Então a gente tem uma luta muito forte aí, né? Para travar. E como a gente sempre comenta aqui, né? Votar nas urnas não vai resolver esses problemas. Né? Precisam se organizar politicamente para tentar construir a revolução, né? Mas além disso, porque a gente consegue ver que os problemas eles simplesmente não vão se resolvendo sozinhos, né? Os problemas da nossa sociedade eles precisam ser mostrados à luz, né, de uma análise aí para quem quiser ver, eles precisam ser debatidos, eles precisam ter luta, né, para acontecerem, enfim. E, por exemplo, o metrô de São Paulo aí, se eu não estou desatualizado, porque eu peguei aqui uma notícia, talvez não no link correto aqui, mas porque senão eu me perco aqui no meio da live se eu for procurar melhor, parte dessas lutas se constrói nos locais de trabalho, né, o que é muito importante. Dia 13, né, daqui a uma semana mais ou menos, aqui em São Paulo, os metroviários
eles podem realizar uma greve aí contra a precarização do trabalho e privatização, né? Tem gente que não tem muita oportunidade no capitalismo de hoje de militar mesmo, né, de conseguir se envolver, né, por medo de demissão, por não ter um sindicato, talvez, na categoria, e dificuldades, né, de diversas dificuldades, né, que fazem as pessoas acabarem não militando, infelizmente, né, também talvez deveriam ter um modelo de militância aí mais saudável, às vezes, né, para que mais gente consiga militar aí sem muito trabalho. Mas, para quem não pode, né, lutar por si, vale apoiar outras lutas de alguma forma. Enfim, e por falar em apoiar, aqui a gente já está encerrando aqui o programa, encaminhando, eu acho que é bom falar que quem puder financiar uma mídia independente aqui como a nossa, que estamos tentando produzir um material para dar mais embasamento para as pessoas melhorarem o debate público e construírem um mundo melhor. Quem quiser contribuir com a gente pode contribuir com o Pix ou com o Padrim. O nosso Pix está aqui na tela, é 38.570.2800, é um CPF. O nosso Padrim, que é outra forma de financiamento para quem quiser ajudar a gente, né, no meio de tantas coisas legais assim para se ajudar. O nosso Padrim com M, né, no final, é padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso, gente. Toda a solidariedade aí dos muitos acontecimentos da semana. Esse episódio foi dedicado aí principalmente aos parlamentares aí que estão tentando sofrer censura aí da direita no nosso Congresso, por terem chamado quem votou no genocida marco temporal de assassino, né? Como se essas pessoas não fossem assassinas, né? Como se um parlamentar brasileiro não tivesse como pagar gente para estudar o assunto e falar para eles que é genocídio aprovar isso aí. É isso, gente. Valeu e até o próximo Uri Talks ou outro programa aí do mês.